Você sabia que o Steve Jobs ele foi para a Índia antes de fundar a Apple? E por causa disso e de outras coisas que eu vou falar nesse vídeo hoje, eu também quis ir para a Índia e entender o que ele foi fazer lá. Então eu segui os passos do Steve Jobs, alguns dos passos. Eu quero relatar a minha experiência. Eu recentemente passei 5 semanas na Índia. Eu fui para alguns lugares que teve essa influência do Steve Jobs. E eu vou começar esse vídeo com esse livro aqui, ó, Autobiografia de um Yogi. Esse livro aqui me chamou a atenção porque o Steve Jobs, quando ele morreu, ele deixou isso aqui no memorial dele para as pessoas. E depois eu entendi que ele ganhou esse livro quando ele era adolescente. Ele leu uma vez na Índia e ele leu uma vez a cada ano até que ele faleceu. E eu fiquei curioso, por que será que ele leu tanto esse livro? E eu comecei a ler esse livro. É um livro bem grande e tem quase 500 páginas. E foi um livro muito difícil de ler, por quê? Porque primeiro ele é cheio de histórias que você fica pensando, será que isso é real ou será que é ficção? O autor do livro é o Yogananda, esse da foto aqui. E ele é muito conhecido na Califórnia, ele é muito conhecido nos Estados Unidos. Ele veio para a América lá no passado, quase 70 anos atrás, eu acho. Faz muito tempo isso. E ele revolucionou, ele trouxe yoga para cá. Ele foi um dos pioneiros a trazer o assunto de yoga. Mas não esse yoga que a gente vê hoje em dia, que é mexer o corpo para cá e para lá, em forma de ginástica e tal. Mas o yoga de tu questionar quem você é, qual que é a sua razão de viver, qual que é o seu objetivo nessa vida. Então, o Steve Jobs ele estava lendo esse tipo de coisa. Ele estava procurando, ele estava buscando. E antes de fundar a Apple, ele estava lá na Índia. Ele foi para alguns lugares, ele leu livros. Esse que eu acabei de citar é um. Outro livro que ele leu foi o Be Here Now, que é o livro do Ramdas. Se você não conhece o Ramdas, eu acho que você deveria procurar para saber, porque ele é uma influência muito interessante. A história de vida dele é incrível e o impacto que ele causou na sociedade é extraordinário. Então, esses dois livros eu fui influenciado porque eu era uma pessoa de tech que estava buscando saber quem que eu era, quem que eu sou e o que que eu vim fazer. E quando eu percebi que o Steve Jobs também estava nessa, e não é à toa que ele foi o que ele é, que ele já deixou de legado aqui, para mim foi assim, cara, isso não é uma coincidência, isso é o esperado. É um cara que ele não está só buscando tecnologia, ele está buscando saber como que ele pode contribuir para esse mundo. Porque agora ele se foi, mas ele deixou o legado dele. Então, eu fiquei intrigado. Eu comecei a ler o livro Autobiografia de um Yogi. Nesse livro tem várias histórias doidas. Eu vou te dar umas de exemplo. Uma que ele fala no livro que me chamou muita atenção é que o primeiro guru da linha da liagem do Yogananda, ele para receber a técnica de yoga, que é uma técnica que eles dizem que é milenar, que estava perdida, que tipo as gerações deixaram se perder. Então teve um ser especial que ele era tipo de outra dimensão, ou sei lá, que ele apareceu para o grande do grande mestre, como se fosse o tataravô na linhagem de gurus do Yogananda. Então, o Lahiri Mahasaya, que era o cara que recebeu esse Kriya Yoga, ele foi convocado para trabalhar numa região perto dos Himalaias, na Índia. É uma região muito longe. E aí ele pegou o trem, ele chegou lá, ele não entendeu por que ele estava lá. E aí ele estava trabalhando um dia e ele escutou uma voz vindo perto das montanhas, chamando o nome dele. E ele foi caminhando. E, tipo, naquela época não tinha carro, não tinha nada. E ele foi caminhando na floresta mesmo, nas montanhas ali no vale. Até que ele chegou próximo de uma caverna que esse ser, que se chama Babaji, ele apareceu e passou essa técnica de Kriya Yoga pro Lahiri. E aí o Lahiri, ele foi introduzido para Kriya Yoga, ele tinha um desejo de ter um palácio. E o ser especial fez um palácio e
naquele momento de vida ali, ele achou aquele palácio assim, nossa, cara, você tá me dando um sonho e tal. E aí, depois que foi iniciado dentro do palácio, nessa linhagem de Kriya Yoga, o ser acabou com o palácio, como se fosse algo ilusório. Então, é uma história muito difícil de acreditar, porque a gente não vê isso, é tipo um milagre. E aí o Lahiri ele recebeu essa iniciação e ele foi convocado a voltar para o lugar dele no trabalho. Tiraram ele daquele local perto dos Himalaias depois desse acontecimento. E o Babaji depois falou para ele, cara, como você acha que a gente te fez ir para os Himalaias? Eu fui lá no ouvido desse chefe que você tinha, supervisor, e falei para ele te convocar. E depois eu falei, não, tem um erro aqui, aí eles te tiraram de lá. Então esse livro me fez refletir de como assim, quanto que o universo, quanto que esse modo invisível do universo, que eles chamam de ocultismo, afeta a nossa vida. E eu comecei a refletir, será que realmente tudo o que acontece na minha vida foi escolha minha ou teve influências de coisas que eu não sei nem sei que existem? Então essa é uma das histórias. A outra história que tem nesse livro é que tinha alguma pessoa, não lembro agora quem, mas queria entrar queria parar de trabalhar e queria ter uma renda. E aí alguém falou para ela assim, tipo, vai lá pro teu chefe, talvez se alguém foi o mesmo Babaji. E aí foi assim, vai lá pro teu chefe e pede para te aposentar mais cedo e vamos ver o que acontece. E essa pessoa foi e o chefe aprovou. Ah, não, tá certo, vou te deixar aqui a pensão e tal. E com isso ele conseguiu um negócio assim que é tipo um milagre, mas foi também nessa influência de um ser tipo de outra dimensão chegar soprar no ouvido da pessoa que precisava tomar ação para aposentar essa pessoa. Então são histórias assim que são difíceis de engolir, mas que te faz refletir. E aí tu pergunta por que o Steve Jobs ele leu tanto esse livro. E o Steve Jobs disse que também na Índia, aí eu vou ler alguma coisa que ele escreveu sobre a Índia. Ele diz assim: as pessoas no interior da Índia não usam o seu intelecto como nós. Elas usam a intuição. A intuição delas é mais desenvolvida que no resto do mundo. A intuição é uma coisa muito poderosa, mais poderosa que o intelecto, na minha opinião. Isso teve um grande impacto no meu trabalho. Palavras do Steve Jobs. Se você ler a biografia dele também, você vai encontrar essas coisas. E então, se o Steve Jobs fala de tudo isso, ele foi atrás. Eu sempre me questionei, agora que tem uma influência minha de tecnologia que me inspira, eu também comecei a pensar, cara, eu quero seguir esses caminhos. E aí eu fui para a Índia e eu fiquei 5 semanas na Índia. A primeira coisa que eu fiz na Índia, quando eu cheguei, foi ir para aquele outro livro que eu falei, o Be Here Now. Eu fui pro lugar que o guru, que não está mais vivo hoje, que eu tenho até a foto dele aqui, ó. Esse cara aqui se chama Ninkaroli Baba e ele é o Maharaji na para eles assim. Maharaji é um nome para tipo pessoa, um guru que eles respeitam. Então, se tu for para outras linhas, também tem outros Maharajis. Então, o Ninkaroli Baba, ele tinha um ashram e ainda funciona e é muito famoso, que se chama Kenshidan. E o Steve Jobs ele chegou lá, acho que se eu não me engano, em 1974, e o Maharaji ele passou desse corpo para outro lugar, como eles dizem, em 1973. Então o Steve Jobs não conseguiu encontrar ele, apesar que ele estava buscando encontrar o Maharaji. Então o Steve Jobs ele foi para Kench. Eu não sei o que ele fez lá, mas ele foi. E para chegar em Kench foi assim, ó, foi uma viagem assustadora. Eu vou botar um vídeo aqui mostrando como é que é o lugar e tal. Então a gente teve que passar por umas estradas na montanha. E aquelas estradas assim de tipo, cara, isso aqui, aonde eu tô morando, é só uma via. No caso, é uma via só para ir. Não, e a via deles é tipo, vai e volta na mesma via. Tipo,
o mais doido é que os táxis, eles pegam e ultrapassam um caminhão, eles ultrapassam outros táxis, outros carros. E aí, tipo, eles ficam buzinando para mostrar que tem gente ultrapassando. E, cara, você tá assim, só olhando pro lado e tem aquela montanha. E tu olha pra frente, tem carro vindo e freando. E eles freiam, tipo, quase bate. E eu, nossa, cara, eu vou morrer. Então, imagina, eu cheguei na Índia, meu segundo dia, meu primeiro dia eu cheguei no hotel, dormi, no outro dia acordei e fui para Kenshi e eu tive que passar por tudo isso. Então foi meio assustador assim o impacto cultural que eu tive de chegar lá, mas graças a Deus eu cheguei no lugar salvo e aí eu comecei a entender que aquele lugar ali tinha algo muito especial. É um nível energético, tá? Esse vídeo aqui, ele tá falando de coisas que eu nunca falei antes, mas eu acredito que tem muito a ver com tecnologia, principalmente por causa do Steve Jobs. Mas eu senti algo energético daquele lugar, de tipo assim, cara, esse lugar tem uma paz que é inexplicável por palavras, tem que sentir aquela paz para saber. E ao mesmo tempo que tem essa paz, tem um caos instalado naquele lugar assim que tipo tu vê assim, tá, o universo ele funciona caoticamente e em uma ordem. E ele consegue fazer com que esse caos ele não se torne um caos maior. Esse caos ele meio que funciona. O exemplo maior é os carros da Índia lá que passam um pro outro e quase que tipo tu pensa como é que esses caras não morreram. E funciona, sabe? Por mais que deve ter muito acidente e tal. Então eu cheguei nesse Kench e eu entrei no ashram. Ashram é o lugar que chama como se fosse um templo. E eu senti a presença do Ninkaroli Baba, principalmente quando eu olhei para o lugar que ele sentava. E eles deixam assim num lugar lá à disposição com um cobertor. Tem um cobertor aqui. E muita gente vai para lá, compra um cobertor na frente no shopping lá numa venda que tem e pega o cobertor e pede para ser abençoado pelos discípulos do Ninkaroli Baba. Enfim, a Índia tem muito disso. A Índia tem muito de respeitar os gurus, de respeitar esses caras que vieram ensinar como que a gente tem uma vida menos apegada nesse mundo material e que a gente consiga ter mais paz e mais harmonia. E eu tenho certeza que funciona, porque eu fui lá e eu senti isso. Imagina se eu tivesse junto com um guru. Então tem várias pessoas no Oeste, no, na civilização de hoje, principalmente nos Estados Unidos, que eles viveram com esse cara. O Ramdas, ele não é vivo mais, mas ele deixou muito material, entrevistas e conteúdo no YouTube e tal, vídeos gravados. O Ramdas, ele era um professor de Harvard e ele foi um dos pioneiros a estudar LSD. E aí ele estudou LSD, ele até foi expulso de Harvard por causa disso, nos anos 70. E aí depois ele foi para a Índia, ele encontrou o guru e ele deu uma LSD para esse guru. E ele disse, cara, eu vou dar uma LSD muito forte. E ele deu pro guru e o guru não sentiu nada, nada aconteceu com esse guru. Então ele ficou assim, cara, como? Como que não foi afetado por isso? Então são coisas que a gente não consegue explicar no nível físico. Então o Kenshi tem outra coisa muito interessante. O Mark Zuckerberg, ele estava meio que na mesma situação que o Steve Jobs lá no início de vida. E aí o Steve Jobs estava mentorando ele e falou, cara, vai para Kenshi. E no tempo de Mark não tinha guru de vez, então era muito mais para frente. Então o Steve Jobs também, além de ter ido para esse lugar, ele recomendou o Mark ir para lá buscar suas respostas. E aí a minha experiência em Kenshi foi isso. Eu aprendi muito sobre estar vivo e grato, porque passar por aquela experiência de quase ver o carro indo para ladeira abaixo, e aí tu chega no lugar e tu vê, cara, tem um negócio aqui que tu sente e é especial. E depois disso, a gente subiu a Índia, mais próximo dos Himalaias, que foi para aquela região que chamaram o Lahiri, que foi o mestre do Yogananda. Então, eu fui para esse lugar, eu passei por lugares que estão no livro, eu vi aonde que estava o Lahiri, aonde que ele foi convocado para trabalhar, e eu vi a distância até a caverna, mesmo com o carro demorou muito, então naquele tempo lá ele deve ter sofrido demais para conseguir chegar na caverna.
E essa caverna que ele foi iniciado hoje é um lugar cuidado, é no meio, é numa montanha, então você tem que subir uma trilha até lá, não é tão fácil assim, se você é de idade, você não vai ter facilidade de subir aquela trilha. E eu subi a trilha, eu senti que, cara, a dificuldade é moderada para fácil, e eu não senti tanta energia assim de subir, eu tava um pouco cansado e tal, porque a viagem cansa, jet lag e tal. Então, para chegar nessa caverna e conseguir chegar dentro lá e experienciar, eu tive que subir essa trilha. E quando eu cheguei na caverna, eu estava com um guia da instituição ali que organiza essa caverna e tal. E o guia deixou eu meditar lá dentro, eu e minha esposa, a gente ficou meditando por 30 minutos. A gente ficou na caverna em silêncio, é um silêncio assim, um vácuo. Tipo, é muito massa, porque se eu medito aqui onde eu estou sentado, eu tenho o barulho da máquina de lavar louça, às vezes tem um barulho da rua, por mais que tenha isolamento no apartamento. Mas naquela caverna, é tipo, tu tá num vazio, assim, num silêncio imenso. E aí é muito fácil tu conseguir meditar e entrar em um estado mais meditativo alterado, que é muito difícil acessar no dia a dia. Então, aqueles 30 minutos de meditação, eles passaram muito rápido. Eu geralmente não consigo meditar 30 minutos com aquela facilidade. E na caverna foi muito fácil. E o que mais me impressionou foi que eu saí da caverna para descer o hiking, a trilha, e continuar minha viagem pela Índia. Eu sentia, tipo, energia em todo o meu corpo. Não sei se você já viu Dragon Ball, mas quando o Dragon Ball vira Saiyajin, quando o Goku vira Saiyajin, ele tem aquela aura na volta dele. Até a igreja tem vários santos que tem uma aura e tal, que os yogis explicam que isso é energia. E eu conseguia sentir assim, cara, tá sobrando energia, tem algo tipo pegando fogo na minha volta, mas é um fogo bom que tipo me dá gás de fazer as coisas. E eu senti aquilo desde que eu saí da caverna até uns 2 dias depois. E depois disso eu comecei a voltar para um normal assim que eu não que eu tô acostumado. Então, aquela experiência na caverna foi incrível. Depois que a gente saiu da caverna, o guia nos levou para um lugar que ele e a minha esposa, a gente tomou o chai, que é um chá deles lá, e deu para ver as montanhas, deu para ver os Himalaias de longe. E é uma experiência assim que para mim vai ficar na minha memória. Já são mais de, eu já perdi as contas, mas acho que estou em 25, 26, 27 países, sei lá quantos. E, e esse para mim foi o lugar mais que eu mais me conectei, que eu mais me encontrei. E eu espero voltar para a Índia em breve. Então, outras coisas que eu aprendi na Índia, que eu fiquei 5 semanas, eu estou te falando só de uma. Eu também fui para o ashram do Yogananda. Passei por o Natal lá. E o Natal com monges que dedicam a vida a servir, a buscar o propósito, a eliminar todo o karma negativo. E a gente pode criar um vídeo só disso depois, explicando o que eles acreditam em karma e tal. Então a missão deles é buscar esse nirvana, essa iluminação. Aqui tem outra frase do Steve Jobs que ele diz: eu estava ligado à ideia de iluminação e tentando descobrir quem eu era e como me encaixava nas coisas. Então, o Steve Jobs ele estava muito sério em buscar isso. E esses monges eles estão lá. Então, eu passei o Natal com esses caras e dá para ver o jeito que eles meditam. Os caras entram tipo nos estados assim que tu vê assim, cara, isso ali é diferente do que eu tô acostumado. E isso que eu já fiz retiros de meditação, que eu vou, eu sento com outras 50 pessoas na sala e é silêncio, a gente não conversa desde o dia 1, é totalmente silêncio. Tu não fala nada, tu só fica em silêncio e medita 8 horas no dia. Então, estando com esses caras, dá para ver que, cara, isso aqui é um caminho que te leva para alguma coisa diferente na vida, vai além do que a gente está acostumado no mundo material. Então, eu passei o Natal no ashram do Yogananda, perto dessa caverna,
Eu depois fui para Rishikesh e fui para o ashram do Shivananda, que é outro cara, que daí não tem nada a ver com o Steve Jobs, mas ele é muito influente no West. Eu esqueci como é que se fala West, se é West ou Leste. Eu sempre confundo, mas quando eu falo West é a parte ocidental. Ocidental e oriental é lá na Ásia. Então, uh, até me perdi o que eu estava falando, mas enfim, é muito diferente as coisas. E o Shivananda ele tem uma influência muito forte no Ocidente. Ele trouxe vários centros de yoga para os Estados Unidos, Canadá, Bahamas, Brasil. Então, se você tem interesse em Shivananda, você vai encontrar no Brasil. Inclusive, eu encontrei quando eu morava em Porto Alegre. E eu fazia aulas lá. Então, depois eu vim para Montreal, fui no centro daqui e tal, e ainda quero ir em Bahamas, que é um lugar que, além de ser em Bahamas, no oceano, é muito barato, porque você compra ali a estadia e você ganha todos os eventos de yoga que eles oferecem naquela estadia ali. Então, é muito bom saber que existe isso. Então, a gente passou o Réveillon com os monges do Shivananda, e tinha os caras principais da linhagem ali, os principais swamis, principais monges. Eles estavam tudo ali fazendo uma celebração e tal, e foi muito especial. Então, para mim aquilo é muito massa de tipo, pô, eu tô na Índia, eu tô em Rishikesh, num centro, talvez um dos principais centros de yoga do mundo, com os caras que dedicam a vida nisso, e na virada de ano foi muito legal. Depois disso eu fui e passei 3 semanas com os Hare Krishnas, e para mim os Hare Krishnas eles têm algo super especial. Muita gente julga eles, mas eu me conecto demais, principalmente com Krishna. E os Hare Krishnas, eles dedicam a vida a Krishna. Eles sabem cantar, dançar, eles têm uma energia muito boa, que eles te acolhem. Eles servem comida assim, ó, uma das melhores comidas do mundo. O Steve Jobs, ele teve uma época da vida dele que ele ia para o centro de Hare Krishna em Oregon para todo domingo para comer. Então a comida dos Hare Krishnas talvez é uma das melhores aí do mundo. E eles servem num preço muito acessível, muito bom. Então, se tem um centro de Hare Krishna perto da sua casa, eu recomendo você experimentar um dia com eles, sem preconceito, tá? Porque sim, eles têm um pouco de intensidade no que eles fazem, e eu admiro, porque se você não acredita no que você faz, você não bota intensidade. Então, se eles botam aquela intensidade, é porque eles realmente acreditam naquilo. E aí, 3 semanas com eles, uma semana foi com um cantor que está explodindo ultimamente. Ele tem 1 milhão de seguidores, ele tem vídeos no YouTube com mais de 20 milhões de views e tal. E ele me ensinou muita coisa, cara. Ele me ensinou que, mesmo com tanto seguidor, tu não precisa perder a tua origem e a tua humildade. E talvez acho que essa aqui vai ser a principal lição da Índia. Ele me ensinou que, cara, eu tenho tantos seguidores, mas eu lembro do teu nome. Eu te chamo pelo teu nome no primeiro dia de retiro contigo. Ele tinha um retiro com umas 30 pessoas, 30, 40. Ele lembrava o nome de todo mundo. E ele fazia todo mundo se sentir em casa e conversava, tratava todo mundo como humano. Dane-se o número de seguidores que essa pessoa tem. E é isso que falta hoje, sabe? As pessoas, elas ganham 10 mil seguidores, 1.000 seguidores. Ah, já se acham, eu sou melhor que você que tem 500. Então imagina essas pessoas chegando em 10 mil, 20, 50 mil. Como que o ego dessa pessoa não toma conta dela? E nesse retiro com ele, eu entendi que, cara, é esse tipo de pessoa que me inspira. De chegar onde chegou e de lembrar da sua origem, de não deixar o ego, os números tomarem conta. E claro que foi uma semana com ele, e teve mais 2 semanas depois com outro grupo de Hare Krishnas, mas é muito bom tu chegar num grupo e tu só, tipo, eu vou ser o que eu quero ser hoje, eu vou cantar, eu vou dançar e, tipo, eu sou livre. Porque a primeira vez que eu encontrei esses caras, eu via eles dançando e levantando os braços, tipo os caras que vão na igreja. E eu olhava aquilo e pensava, cara,
pra que isso? Sabe? Eu tinha uma voz que reclamava dentro de mim, tipo, eu nunca vou fazer isso, tá louco, isso aí é fanatismo. E aí teve um professor, cara, que ele falou uma vez assim, essa sensação de levantar os braços e só te deixar para você e o universo. Eles chamam de Krishna, Deus. Essa sensação é sem palavras, ele falou. E eu tava com aquela voz interior assim de crítica, não, isso aí não é para mim. E, e eu fiquei com aquilo na cabeça e quando eu via eles dançando e fazendo aquilo, eu tipo, cara, eu eu fui tentar fazer e eu não consegui, tipo, eu fiquei olhando para os lados, assim, tipo, com vergonha, sabe? E aí teve um dia que eu consegui. Eu levantei meus braços pequenininhos, assim, tipo um dinossauro. E, e eu senti algo assim, caralho, isso aqui é muito bom, hein? E aí passou tempos e eu comecei a, tipo, ligar o foda-se. E eu comecei a sentir, cara, isso sim é liberdade. Isso sim é, tipo, eu tô me conectando com o todo e eu não tô nem aí para o que as pessoas pensam. É eu e o universo. Então, isso tudo tem me ajudado demais. Faz anos que eu estou buscando. Eu ainda estou buscando o meu propósito de o que eu vim fazer nessa vida, cara. E eu vejo que muita gente está perdida e não nem começou a buscar. Então faz no mínimo uns 15 anos que eu estou nessa busca. Comecei com PNL. Depois eu fui para esse caminho de yoga, eu fui para esse caminho de explorar autoconhecimento e tudo. E eu acho que eu estou quase chegando aonde eu quero chegar, que é encontrar essas respostas. Essa é uma das razões que eu estou gravando esse vídeo, porque a minha intuição, e aí aprendendo com o Steve Jobs, ela me disse, eu estava meditando aqui nesse lugar essa semana. Semana passada, inclusive, veio na minha intuição, na minha meditação, cara, faz um vídeo sobre a Índia. E aí essa semana veio de novo a intuição falando, a Índia, cara, tá te esperando, aquele vídeo tem que ser feito. Então a minha intuição me disse, faz esse vídeo, porque esse vídeo pode ajudar muita gente a também buscar o porquê que elas estão nessa vida e não só ficar vivendo uma vida baseada em materialismo. Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Essa foi a minha história, essas foram as minhas 5 semanas na Índia, seguindo os passos do Steve Jobs. Espero que isso tenha te ajudado também. Te vejo no próximo vídeo. Valeu!